Olá, meu nome é Fernanda, eu sou professora de língua portuguesa da EMF Sérgio Millier, faço parte também da AEL Rodrigo Ciríaco junto com a professora Simone, minha grande companheira de jornada. Eu escolhi como temática para a apresentação desse seminário falar sobre uma característica presente na obra Os Irmãos Karamazov de Dostoiévski. Eu não vou analisar nem o autor, nem a obra. Minha ideia é analisar uma característica filosófica presente nos irmãos Karamazov, que é o existencialismo. Então, eu intitulo a minha apresentação como O Existencialismo Presente em Os Irmãos Karamazov de Dostoiévski. Então, para isso, eu vou dividir minha apresentação em 3 momentos. No primeiro momento, eu vou falar sobre o autor, Dostoiévski. No segundo, eu vou falar sobre a obra Os Irmãos Karamazov. E, num terceiro momento, eu vou analisar um trecho dessa obra muito famoso, conhecidíssimo, chamado O Grande Inquisidor. Bom, então vamos lá. Quem foi Fyodor Dostoiévski? Fyodor Dostoiévski foi um autor russo nascido em São Petersburgo em 1821. A sua primeira obra foi Gente Pobre, mas com Crime e Castigo, ele se lança ali no coração da crítica. Então a gente tem Crime e Castigo como a grande obra de Dostoiévski, seguida aí de O Idiota, Os Demônios e Os Irmãos Karamazov, que é uma obra que ele não terminou. Tem 2 características importantes também nesse autor pra gente ressaltar, que é o fato dele ter sido epilético e um grande jogador, uma pessoa viciada em jogos. Por conta disso, muitos dos seus personagens vão aparecer com algumas características que são do próprio Dostoiévski, como, por exemplo, alguns personagens, como Smardyakov, dos irmãos Karamazov, é epilético, ou grandes jogadores, pessoas viciadas em jogos. A sua obra como um todo, ela é considerada muito importante na literatura universal, principalmente por 2 características que a gente consegue notar em praticamente todos os seus livros, que é o caráter filosófico das suas obras, dos diálogos, né? E a grande capacidade de análise psicológica dos personagens. Irmãos Karamazov é uma história de uma família de homens. Por que uma família de homens? Porque o pai, Fyodor Karamazov, é um crápula, uma pessoa que não vale nada na história, e que ele se casa com as mulheres só pelo dote delas. Depois ele maltrata essas mulheres acabam morrendo, ele não cuida dos filhos direito, cada membro da família da mulher é que acaba cuidando dos filhos, então ele é um cara que não valoriza nem a mulher, nem os filhos. E ele vai ter 3 filhos legítimos, que é, na ordem aí de nascença, o Dmitri, que é o mais velho e mais parecido com o pai, age por impulsos, age mais ligado à emoção do que à razão, né? É, de certa maneira, um personagem muito importante na história, porque ele vai ser apaixonado pela Grunchuka e o pai dele também, então, além dos conflitos que eles vão ter por conta da herança da mãe e tal, ele vai ter ainda um conflito com o pai relacionado a essa mulher. O segundo filho do Fyodor é o Ivan, que é o intelectual da história, o personagem ali que vai nos render grandes diálogos filosóficos. É ele, por exemplo, o autor do Grande Inquisidor, um texto que ele vai contar para o Alyosha. O Alyosha, então, é o filho mais novo, o cristão, o filho com bom coração, o mais ingênuo também de todos, o mediador de conflitos, aquele que, de certa maneira, quer que todo mundo fique bem e que é o personagem amado por todos da história, né? Bom, o que vai acontecer nesse enredo para que a gente permaneça lendo esse livro até o final? Bom, vai existir um crime, né? E a partir do momento que vai existir esse crime, a comunidade ali, o grupo da cidade, vai começar a apontar uma pessoa como o autor desse crime. Mas não é sobre esse crime que eu vou falar. Eu vou falar sobre o Grande Inquisidor, o texto que o Ivan escreve e que ele, no encontro com o Alyosha, ele narra para Alyosha essa história. Então, vamos lá. O que é o Grande Inquisidor? O Grande Inquisidor nada mais é que um poema narrativo que o Ivan criou. O Ivan é o
o irmão intelectualizado ali da história, e ele conta pro Alyosha, que é o irmão que tem uma fé inabalável, o irmão cristão, sobre essa história que ele criou. Bom, e que história é essa? Bom, o Grande Inquisidor é uma história que fala sobre a volta de Jesus, em que Jesus volta. E o que vai acontecer? Bom, segundo a narrativa de Ivan, num momento ali de uma procissão, tem um homem ajudando as pessoas, e esse homem que está ali curando, sendo bondoso com as pessoas, é Jesus. Só que o Grande Inquisidor, uma pessoa ligada à Igreja Católica da época, percebe que Jesus voltou. E o que ele faz? Manda prender Jesus. Como assim Jesus voltou? Né? Manda prender. Falando, não, que história é essa? Vamos prender esse cara. Manda prender Jesus e resolve visitar Jesus. O que o Grande Inquisidor faz, então? O Grande Inquisidor chega para Jesus e fala assim, como assim você voltou? Né? Você fez tudo o que você fez, largou aqui a gente com o povo para cuidar, é a gente que tá tendo que colocar o povo nas rédeas, a dar para eles uma ideia do que é certo e do que é errado, porque você, quando você estava aqui em terra, você falou sobre um tal de livre-arbítrio. Que livre-arbítrio? As pessoas não sabem ser livres. As pessoas não sabem lidar com a liberdade. E agora você volta? Você tem que agradecer a nós, porque foi a gente que conseguiu, de certa maneira, controlar essa multidão aqui. Porque essa galera aqui, essa galera não sabe lidar com a liberdade da existência. E aí, você já deixou esse problemão pra gente resolver, aí agora você resolve voltar. E como que a gente fica com tudo isso que a gente disse pra eles que é o certo e que é errado? Bom, e o diálogo vai prosseguir com muita profundidade e dá claramente pra gente perceber nessa parte da obra de Dostoiévski que a gente tem ali já um pensamento existencialista. Por quê? Porque meio que Dostoiévski está virando pro leitor e dizendo, e agora, né? Nós temos o livre-arbítrio. Como é ser livre? Como é não ter ninguém para nos dizer o que é certo e o que é errado, né? Como é ter que decidir por você mesmo? Como é se deparar, de certa maneira, com a existência sem ninguém ditando para você o que é certo e o que é errado? Não é fácil. E é isso que o Inquisidor vai dizer para Jesus. Olha, essa galera não sabe lidar com a liberdade. A liberdade é muito mais um fardo do que um presente para elas. O que a gente fez foi mais do que você fez, porque a gente pegou toda a sua história e mostrou para eles que caminho que eles têm que seguir. E agora você volta, como é que vai ser? Não, você pode voltar para onde você veio aí, porque a gente está controlando a sociedade do nosso modo e tá dando certo. As pessoas gostam de ser mandadas. Enfim, incrível. Então eu vou ler para vocês alguns trechos para a gente perceber essa característica aí do existencialismo em Dostoiévski, né? A gente perceber quanto que ele foi um precursor, de certa maneira, de um pensamento que o Sartre ia desenvolver melhor no século XX. Então eu vou colocar aqui para vocês alguns trechos para a gente analisar, para a gente ver aí a filosofia existencialista presente nessa parte do livro. Observem esse trecho do diálogo do Inquisidor, do Grande Inquisidor com Jesus Cristo. Ele vai dizer o seguinte: será que não pensaste que ele, o homem, acabaria questionando e renegando até a tua imagem e tua verdade se o oprimissem com um fardo tão terrível como o livre-arbítrio? Vou ler para vocês outro trecho sensacional do Inquisidor, do Grande Inquisidor. Olha só esse trecho. Não existe nada mais sedutor para o homem que sua liberdade de consciência. É o Grande Inquisidor falando para Jesus. Mas tampouco existe nada mais angustiante, ou seja, a liberdade de consciência é sedutora, mas ao mesmo tempo é angustiante, né? Porque ter a liberdade de consciência nos leva a agir
sem que ninguém nos diga o que é certo e o que é errado, né? Olha que incrível. Continuando. Pois, em vez de fundamentos sólidos para tranquilizar para sempre a consciência humana, tu lançaste mão de tudo o que há de mais insólito, duvidoso e indefinido. Lançaste mão de tudo que estava acima das possibilidades dos homens. E por isso agiste como que sem nenhum amor por eles. E quem fez isto? Justo aquele que veio dar a própria vida por eles. Em vez de assenhorear-se da liberdade dos homens, tu a multiplicaste e sobrecarregaste com teus tormentos o reino espiritual do homem para todo sempre. Então, ao invés, né, de você vir em Jesus e ser o Senhor, falar para eles o que é, né, de certa maneira, dar uma ordem do que era para ser, você disse que eles tinham um livre-arbítrio. Como assim? Você disse que eles tinham livre-arbítrio? E agora, o que eles fazem com o livre-arbítrio? E aí, a gente vê claramente aqui a filosofia existencialista, né? Que tira, de certa maneira, o peso que qualquer doutrina, qualquer religião coloca no ser humano e coloca o ser humano frente à sua existência, frente a ele mesmo, e como que é lidar com os caminhos da vida quando é só a nossa consciência que decide, né? Incrível. E eu acho que a obra dele acaba se tornando rica por essa outra possibilidade, né? Da gente, de certa maneira, entrar em contato com um pensamento existencialista já no século XIX e pelo fato de abrir um leque, assim, na nossa cabeça sobre a importância desse autor, né? E sobre como ele foi capaz de antecipar um movimento que cresce muito mais, de certa maneira, no século XX com Sartre. Mas no século XIX ele já tocava na ferida. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha cumprido aí o dever do curso.